E aí, tudo bem? Eu sou o professor Sandro Geraldo e esse é o canal Viagem Gramatical. Seja bem-vindo para essa aula de português. Eu estou bem, graças a Deus, é o mesmo que desejo para você. Hoje temos como conteúdo classes gramaticais. São 10 as nossas classes gramaticais e 2 delas são as mais importantes, o substantivo e o verbo. Quem não aprende verbo passa uma vida toda de sofrimento na escola e também nos momentos que vai fazer prova, seja de concurso, seja para que for. E hoje temos o verbo como conteúdo. Verbo é a palavra que indica a ação, estado e fenômenos da natureza. As ações são os movimentos que os seres praticam ou recebem. Durante a nossa vida, são muitas as ações, ou que sofremos, ou que fazemos. Sem as ações, o mundo seria parado. Esse conceito é a luz que deve nos guiar para essa caminhada. Sem o conceito, fica difícil, dentro de um texto, ou seja lá o que for, encontrar ou saber o que é verbo. Se os verbos existem, eu preciso saber o que é. Então, os verbos são as ações, os estados e os fenômenos da natureza. Ou seja, os verbos são as coisas que acontecem. Tenho aqui uma lista de palavras. E dentro dessa lista de palavras, tem algumas que são as coisas que acontecem, mas nem todas. A palavra bola. Bola não é algo que acontece. Bola é algo que existe, portanto é um substantivo. Cama é algo que existe, é substantivo. Correu. Correu é algo que existe, que acontece. Se é algo que acontece, é um verbo. Quando eu vejo alguém correndo, pelo movimento que a pessoa está fazendo, eu sei que ela está correndo. Eu sei que aquilo é uma ação, porque ninguém corre parado. Eu não é uma ação. Lindo é uma característica. Joguei é uma ação também. Quando eu vejo alguém jogando, eu sei que pelos movimentos a pessoa ou as pessoas estão jogando. Conhecemos as ações tanto pela visão, quando vemos alguém fazer algo, sabemos que aquilo é uma ação, ou quando ouvimos, associamos palavra e ação. Vestir é algo diferente de correr. Chegar é algo diferente de sair. Comprar é algo diferente de andar. Cada ação tem um nome. Quando eu vejo algo acontecendo, eu sei o que é. Porém, muita gente ainda diz que não sabe o que é verbo. A pessoa pode não saber o conceito, pode se atrapalhar na hora de estudar, mas na prática a pessoa sabe o que é. Quando ela vê alguém fazendo algo, ela sabe o que a pessoa está fazendo. Então, dentro dessas palavras aqui, que nem todas são ações, para facilitar, coloquei isso aqui. Aquilo que existe, aquilo que acontece. Ou seja, aquilo que existe são os substantivos. Aquilo que acontece são os verbos. Precisamos ficar atento a este fato. Quando eu tenho algo que existe, no caso bola, antes dessa palavra eu posso colocar um artigo, a bola. Cama, que também é algo que existe, eu posso colocar antes dela um artigo, uma cama. Aluno, eu posso dizer o aluno. Professores, eu posso dizer os professores. Diferentemente das coisas que existem, eu não posso chegar nas coisas que acontecem e colocar um artigo. Ficaria sem sentido se eu dissesse a correu, o joguei
os dançavam. Antes do que existe, eu coloco artigo. Antes daquilo que acontece, eu posso colocar pronomes, os pronomes pessoais. Correu é uma ação. Então eu posso dizer ele correu. Joguei é uma ação, eu posso dizer eu joguei. Dançavam é uma ação, eu posso dizer eles dançavam. Então, antes das ações, eu coloco pronomes. Antes das coisas que existem, os substantivos, eu coloco artigos. O vaqueiro pegou o boi. Apenas pegou é algo que acontece. Essas outras palavras não são algo que acontece. Vaqueiro é algo que existe, boi é algo que existe. E os artigos aqui, vejam, substantivo, artigo, substantivo, artigo. Júlio planta milho. Planta é aquilo que acontece. Eles comprarão sapatos novos. A ação é essa daqui. É aquilo que vai acontecer. Então, eu tenho que prestar muita atenção a esse fato. Aquilo que existe, aquilo que acontece. Se os substantivos são aquilo que existe, os verbos são aquilo que acontece. A partir disso aí, eu facilito a minha aprendizagem e posso começar a caminhar. E não fazer uma caminhada de sofrimento, mas sim uma caminhada de aprendizagem. O substantivo apresenta 3 variações: a variação de gênero, a variação de número e a variação de grau. Já o verbo é a classe de palavras mais rica em variações. Alguns gramáticos consideram 5 variações, outros 4. Eu prefiro ficar com 4. E são as que vamos trabalhar aqui, que são as variações de pessoa, número, tempo e modo. Vozes verbais veremos em outro momento. Diante das coisas que existem, antes das coisas que existem, colocamos artigos. Antes das coisas que acontecem, colocamos pronome, que são justamente a variação de pessoa. São 3 as pessoas. Eu, tu, ele para o singular, nós, vós, eles. Para trabalhar com verbo, é essencial saber essas pessoas verbais, os pronomes, todos em ordem direitinho. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Isso aqui é o que chamamos de conjugação verbal. Para saber um substantivo, eu sei que é algo que existe. Para saber que é verbo, eu sei que é algo que acontece. E para saber melhor ainda, eu posso conjugar aquilo que acontece. Estudar é o verbo. Então eu posso dizer: eu estudo, tu estudas, ele estuda. Nós estudamos, vós estudais, eles estudam. Então, os verbos apresentam 3 conjugações. Verbos terminados em AR pertencem à primeira conjugação, no caso, estudar. Verbos terminados em ER pertencem à segunda conjugação, no caso, aprender. Verbos terminados em IR pertencem à terceira conjugação, no caso, dirigir. Então, são 3 as conjugações verbais, primeira, segunda e terceira. Primeira, AR, segunda, ER, terceira, IR. Essa é a variação de pessoa. Eu preciso saber a pessoa verbal. A outra variação do verbo é a variação de número. É importante lembrar
porque essa variação está presente nos substantivos e também nos verbos, porque ela é responsável por indicar a quantidade. Quando falamos de número, falamos de quantidade. E dentro dos verbos, ela indica se é singular ou plural, se apenas uma pessoa praticou a ação ou se mais de uma pessoa praticou a ação verbal. Nesse caso aqui, eu é apenas uma pessoa, por isso que é singular. Tu, apenas uma pessoa, singular. Ele, apenas uma pessoa, singular. Nós é mais de uma pessoa, é plural. Vós, mais de uma pessoa, plural. Eles, mais de uma pessoa, plural. Então fica assim: eu corro, tu corres, ele corre. Nós corremos, vós correis, eles correm. Isso é conjugação verbal. É interessante que muitas pessoas atropelam a conjugação verbal e falam eu corro, nós correm. Se é mais de uma pessoa, o verbo tem que ser flexionado em uma forma diferente do singular. Singular, eu corro. Plural, nós corremos. Nos substantivos, a marca do plural é a letra S. Já nos verbos, não é o mesmo que acontece. Veja que aqui tem tu corres, termina com S, mas isso não indica plural. O plural nos verbos é indicado pela letra M ou, às vezes, por aotio. Nós corremos, veja, letra M, eles correm, letra M. É a letra M, na maioria das vezes, que indica o plural nos verbos. Plural de substantivo com S, plural de verbo com a letra M. A terceira variação dos verbos é a variação de tempo. Uma variação que devemos prestar muita atenção, porque diante dela muitas pessoas encontram dificuldades. E para nos situar, tomar por base a questão de tempos verbais, nós podemos tomar isso aqui. Se fala de tempo, ontem, para as coisas que aconteceram, hoje, para aquilo que está acontecendo, o que acontece, amanhã para o que acontecerá. Então, todas as ações estão situadas em um tempo. Ou aconteceram, que ficam dentro do ontem, ou estão acontecendo, que é o hoje, ou acontecerão, que marca o amanhã. São 3 os tempos verbais: passado, presente, futuro. Cada ação nos dá essa informação pela sua terminação. É importante saber que o passado, quando estudamos verbo, será chamado de pretérito. É com esse nome aqui. Geralmente você não vai ver o nome passado, e sim o nome pretérito. Esse pretérito apresenta 3 formas. Existem 3 formas para que eu diga algo que aconteceu. Eu posso dizer eu fazia e posso dizer eu fiz e posso dizer eu fizera. Tudo é passado, mas com suas diferenças. O pretérito é imperfeito quando apresenta essas terminações aqui: ia para verbos de segunda e terceira conjugação e ava para verbos de primeira conjugação. Fazia, falava. Isso aqui é passado. Isso aqui é o pretérito imperfeito. É imperfeito porque me dá uma noção de que, por algum motivo, essa ação aqui foi interrompida. Ela não está totalmente concluída. Eu fazia, eu falava. Não é algo totalmente concluído. É diferente do pretérito perfeito, que tem as terminações ei, ou e ia, porque indica fatos totalmente concluídos, ações que foram totalmente concluídas. Chegou, cheguei, vi. Isso aqui foi totalmente concluído.
diferentemente dessa que dá uma ideia de interrupção. E temos também o pretérito mais que perfeito. O pretérito mais que perfeito apresenta duas ações totalmente concluídas. Tem as terminações ara, era, ira. Falara, que equivale a tinha falado. Bateira, que equivale a tinha batido. Pedira, que equivale a tinha pedido. Então, esse aqui é o pretérito. O pretérito pode ser imperfeito, para ações não totalmente concluídas, pretérito perfeito para ações totalmente concluídas, pretérito mais que perfeito para duas ações totalmente concluídas. Temos aqui o presente, é o tempo mais simples, é o agora. É aquilo que está acontecendo, com as terminações a, o, e. Faça, faço, chegue. Então já vimos o pretérito, o presente e agora o futuro, que marca as ações que ainda vão acontecer. E eu posso marcar as ações que vão acontecer de duas formas. Futuro do presente, com as terminações ra, rei, falará, falarei. E o futuro do pretérito. Esse futuro aqui é do presente, do hoje para o amanhã, do presente para o futuro. O futuro do presente, do pretérito, é uma ação que poderia ter acontecido. Ela sai do passado para o presente. Então, o futuro do pretérito apresenta essa terminação, ria, falaria. É importante não confundir a terminação do futuro do pretérito com a terminação ia do pretérito imperfeito. Ia, pretérito imperfeito. Ria, futuro do pretérito. É importante não confundir. Então, ao todo, nós temos 3 tempos verbais, mas como o pretérito apresenta 3 formas, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 formas de tempos verbais. Basta que eu me situe as ações que já aconteceram, as ações que estão acontecendo e aquilo que ainda vai acontecer. Se já aconteceu, é pretérito. E esse pretérito pode ser imperfeito, perfeito e mais que perfeito. Se está acontecendo, é presente. Se ainda vai acontecer, é o futuro, que pode ser futuro do presente e futuro do pretérito. A quarta variação é a variação de modo. Os modos verbais apresentam 3 formas. A forma do indicativo para fatos certos. Lau viajou ontem. Essa ação aqui indica certeza. Se indica certeza, é modo indicativo. Temos também o modo imperativo. Pela palavra imperativo, já tem uma ideia que vem de imperador. Se é de imperador, expressa ordem, mas também expressa pedido e conselho. Fale baixo, rapaz. Então isso aqui é uma ordem. É um verbo que está no modo imperativo. Vocês podem me ajudar? Então isso aqui é um pedido. Portanto, modo imperativo também. E o outro modo do verbo é o subjuntivo. O modo subjuntivo é usado para fatos duvidosos, hipotéticos. Quando eu digo algo que eu não tenho certeza, então eu estou usando o subjuntivo, o modo subjuntivo. Se tivesse sorte, ganharia. Então isso aqui, olha, se tivesse, nisso aqui tem uma dúvida. Talvez ela chegue cedo. Então, para essa ação também há uma dúvida, há uma hipótese. Por isso que se chama modo subjuntivo. Do indicativo eu tenho que ter certeza. No imperativo eu ordeno, aconselho ou peço. No subjuntivo é quando eu coloco dúvida. Então, são essas
as formas dos modos verbais, o indicativo, imperativo, subjuntivo. A outra variação seria vozes, mas fica para outro momento. Então é preciso me concentrar e colocar bem na cabeça que os substantivos são as coisas que existem, já os verbos são as coisas que acontecem. Espero ter contribuído para a sua aprendizagem e até a próxima aula, se Deus quiser.